Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, tô querendo te enganar de novo com mais um filme aí baseado em fatos reais. Vamos falar sobre Libertação, que acabou de estrear na Netflix. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não? Tô esperando o quê? Pega esse dedinho abençoado que Deus criou e coloca aqui na tela apertando inscreva-se. Deixa o sininho tocadinho para receber notificações de vídeos novos. Deixa teu joinha e comenta conosco. Você caiu nessa cilada? Não caiu? Conta pra gente. Olha só, sobre a live que a gente ia fazer ontem... Então, olha só, vai ser na terça, tá? E aí amanhã a gente deve colocar uma enquetezinha perguntando se vai fazer 7h30 ou 8 horas, e aí vocês votem para ver qual é o melhor horário para vocês, tá? Sobre o filme em si, Libertação é uma história baseada em fatos reais que vai acompanhar uma família que mora numa casa super disfuncional, a família, inclusive, passando por uma série de problemas. E a partir da mudança para essa casa, eles vão começar a perceber que tem coisas estranhas acontecendo ali. A família é tão disfuncional que a gente às vezes tem dúvidas sobre o que está acontecendo exatamente naquela família ali. Então é uma mãe com seus 3 filhos e a mãe da mãe, né? Ou seja, a avó das crianças. E eles estão vivendo na casa há pouco tempo, eles se mudaram há pouco tempo para essa casa. E eles estão lutando com as dificuldades, né? A mãe e a avó estão batalhando para ganhar dinheiro para pagar as contas. A avó está doente, enfim, uma série de questões. E, ao mesmo tempo, as crianças começam a apresentar comportamentos estranhos. Não posso nem dizer que a mãe e a avó estão estranhas, porque, na verdade, elas são já pessoas estranhas mesmo, parecem figuras bizarras, e que já têm uma relação muito tóxica, muito negativa, pelo visto, desde a infância da menina, né? E aí, a gente precisa... A gente não, porque a gente não tem poder disso, né? Mas eu acho que estava na hora da galera começar a botar um pouco de mão na consciência, né, sobre essas histórias de basear em fatos reais, porque tá complicado, né? Tá se pegando um fiapo de história e dizendo que é baseado na história real de alguém, que é só para chamar mais atenção pro filme, né? E aí depois tu faz o que tu quiser. Porque antes da gente falar sobre o filme propriamente dito, sobre o que a gente achou, o que a gente não achou, depois que a gente vai assistir, a gente deu uma procurada rápida, assim. A gente não aprofundou muito a pesquisa, mas a gente viu que realmente existiu a história da família Denson, assim, enfim, da família lá, que disseram que coisas estranhas estavam começando a acontecer na casa deles. Teve a participação realmente da assistência social por causa dos filhos, a polícia foi levada para casa, há uma suposta foto que um policial tirou que aparece um fantasma dentro da casa. Existem alguns relatos nesse sentido, tá? Mas também existe gente desdizendo tudo, existe gente dizendo, por exemplo, e aí é só um pequeno spoiler, tem uma parte lá, né, como a família é atacada, o filho mais novo também uma psicóloga depois vai dizendo no relatório que isso acabou se tornando um artifício que o garoto usava, toda vez que ele era questionado sobre alguma coisa que ele não gostava, ele começava a ter um comportamento que seria de uma pessoa que estava sendo possuída. Então, assim, a história aparentemente aconteceu, não vamos entrar no debate de querer dizer se a família está mentindo ou não, apesar de terem fatos a favor ou fatos contra, tá? O que a gente pode dizer é que, por exemplo, o filme, em dado momento, vai dizer que a família anterior passou pelo mesmo problema. Que, inclusive, é uma das melhores cenas do filme, é quando mostra a família anterior, né? Na história real não tem isso. A única família que apareceu dizendo que... Pelo menos da onde a gente conseguiu ouvir, né, da fonte que a gente recebeu. A pessoa que... A única família, né, que disse que teve essa situação foi a família do filme em si. Dito isso, a gente não aprofundou na situação da Latoya em si, mas no filme a Latoya é uma ex-detenta, ela tem problemas com bebida, esse problema com bebida faz com que ela tenha... Eu não entendi que ela era ex-detenta. Ela o garoto fala no início do filme que ela vai ser presa de novo. Ah, tá. Até por isso que a assistência social vive acompanhando as crianças. Mas acho que é por causa da denúncia que fizeram contra ela. Não exatamente pela ser ex-detenta. Eu acho que juntou os dois ali, na verdade. Ela tem essa relação com a mãe dela no filme super complicada. Quem faz a mãe dela no filme é a Glenn Close. Ela que foi a isca pra mim. Quando eu vi a Glenn Close,
E eu achei muito bacana a caracterização da personagem da Glenn. A Glenn tá bem diferente, bem interessante. Aí eu falei, deve ser legal. Aí parei, até pausei o filme, comecei a ver que eu ia ver sozinha, chamei o Otávio pra ver comigo. Aí meti ele na furada. Mas a foto da mulher que dá a entender, né, onde a gente viu que é a mãe da Latoya na vida real, não é negra. Não é branca, desculpa, é negra. Então, assim, botaram ali a Glenn Close mesmo pra... como chamariz. E assim, a atuação dela tá boa, a atuação das crianças está boa. O filme ele consegue criar um clima bem interessante ali, até a segunda metade dele, vamos dizer assim, porque você fica nessa situação, pô, afinal tem alguém realmente, ou é a mãe que está criando tudo isso, essa família disfuncional, tudo isso. O problema é que o filme começa a embarcar para um sentido, e aí eu não vou fazer... Antes disso eu queria falar um negócio. Assim, a única coisa que me incomodou foi que alguns clichês, né? Então, assim, o filme vai trabalhar com os clichês básicos de criança perturbada, né? Começa com um amigo imaginário, aí a criança começa com sonambulismo, né? Ela tem umas cenas de sonambulismo bem bizarras e ninguém fala nada, ninguém nota nada. Quando se vai notar o sonambulismo do moleque, o moleque já tá num grau, assim, de perturbação do nível dominação, né? Já, praticamente. E isso é um pouco que me incomoda um pouquinho, né? Depois você vai ter outras cenas bem clichê, né? De situações que a gente já viu em filmes de possessão ou de casa mal assombrada. E eles misturam um bocado, né? A questão de casa mal assombrada com possessão. E pra mim, assim, nesse ponto é um show de clichê. E aí foge um bocado de uma produção que fosse realmente cuidadosa. Acho até que alguns fatos da vida real que tivessem sido retratados, eles pincelam muito pouco. E claro que focam na relação disfuncional da mãe e da filha e da mãe com os filhos. Beleza, entendo isso. Acho que até para que eles possam levar a mensagem que no final você entende por quê, né? E aí, apesar da Ana falar que tem umas coisas clichês, né, eu acho que mesmo sendo clichê, algumas coisas funcionam ali, tem o seu momento, o filme vai te envolvendo, né, ele tem umas coisas legais acontecendo ali. Mas do meio pro final, tu já começa a perceber que ele tem uma vibe, e aí, gente, a partir disso, eu não estou fazendo um juízo de valor, se esse tipo de filme é válido, se esse tipo de filme não é válido, se esses filmes são bons, se não é, mas é um filme protestante disfarçado de filme que não tem religião. Porque o que vai começar a aparecer é que, na verdade, é um filme em que está querendo mostrar, né, que a pessoa tem que aceitar Jesus na vida dela, porque enquanto ela não aceitou Jesus na vida dela, enquanto ela não aceitou Deus, a vida dela era só desespero, era só martírio, era vício, era família discutindo, era gente doente, ela que não conseguia dar um rumo na vida dela. A mãe mesmo fala isso constantemente. A mãe dela fica toda hora batendo. Ela fala, Jesus salvou minha vida, vai salvar a sua também. Embora ela não faça força, né? Não chega a ser aquela pessoa que fica forçando o outro a ir para a igreja ou a conhecer Jesus, o que for, ela sempre que ela tem uma oportunidade, ela pontua isso, ela sempre aproveita a oportunidade para pontuar que a filha precisa se entregar para Jesus. E aí nesse ponto, acho que também o filme às vezes derrapa, no piegas e tal. E aí quando vai pro arco final, ele mergulha, né? Mergulha profundamente. E ele vai ter algumas cenas ali bem complicadas. E aí, de novo, né, é complicado a gente falar aqui também, porque fica parecendo que a gente está querendo criticar a fé de alguém ou alguma religião especificamente. E não é nada disso, cada um tem a religião, tem a fé que quiser, ou não tem religião nenhuma também, cada um sabe de si. Eu só acho que o filme, ele, de novo, foi o que eu falei, né, ele acaba se disfarçando para parecer que é um filme de terror, quando na verdade, e está sendo vendido como filme de terror, inclusive, se você procurar na internet, tá, novo filme de terror com a Glenn Close, filme de terror baseado em fatos reais, o que aconteceu de verdade. Quando no fundo, ele parece que é só mais um filme protestante querendo divulgar a sua crença, querendo divulgar a sua palavra. E beleza, mas se assume como é, né? Não tenta disfarçar algo, porque... e aí eu não vou falar, né, para não entrar em spoiler, mas como a Ana falou, algumas coisas ali no final, né, remetem muito a algumas vertentes da igreja protestante que
Gente, quem já foi a um culto é capaz de você ver aí com todo o culto. É a pessoa dando testemunho da vida destruída, de tudo acabado, de terra arrasada, de tudo de ruim que aconteceu na vida dela. Aí depois, né, a luta dela contra o demônio e no final a libertação. E aí é interessante que assim, é basicamente um culto ilustrado. Sim. Né? Como se fosse um testemunho com culto ilustrado. E aí faltou música só. Não, louvor. porque... Faltou louvor. Não tem, porque a música que toca lá é outra coisa. E assim, tem duas coisas que me preocupam nisso, tá? E aí a primeira coisa que eu vou falar me incomoda essa visão, né? Por mais que se tenha, né, o ensino quase clássico, né? Ou se aprende pelo amor, ou se aprende pela dor, mas me preocupa essa visão punitiva de Deus, de que a pessoa tem que comer o pão que o diabo amassou, tem que sofrer, assim, de tudo, né? Para então ela aceitar Jesus, ela aceitar Deus, e a partir daí a vida dela melhorou. Porque depois que ela aceitou também, não teve mais problema, não teve mais dificuldade a vida dela. Foi assim, né? E aí isso me incomoda um pouco. Porque no meu modo de enxergar a vida, as dificuldades fazem parte da vida para o nosso crescimento, para a gente se tornar pessoas melhores. E a partir do momento que ela aceitou lá o que ela tinha que aceitar no filme, não teve mais tormento nenhum, né? E aí outra coisa que me incomoda também, de novo, a gente não conseguiu aprofundar para ter uma noção de como era a vida da Latoya em si. Mas até que ponto você distorce fatos da vida de uma pessoa para você tentar passar uma mensagem, para você tentar... E aí, seja a mensagem religiosa em si, seja o filme. Tá certo que a Latoya deve ter ganhado dinheiro para fazer um filme da vida dela? Deve ter ganhado dinheiro para fazer da vida dela. Mas isso me causa um certo desconforto, sabe? É assim, o filme, de todo, gente, o filme não é ruim, tá? Você vai gostar. Eu acho que o primeiro arco, o segundo arco, você vai gostar bastante. É um filme com um apelo dramático muito forte. Então tem cenas ali muito fortes com relação ao relacionamento da mãe com os filhos com a mãe. Então, assim, é um filme muito bacana. Porém, realmente, assim, pra mim, o final, ele me perde, tá? Mas pode ser que não perca muita gente, mas pra mim o final me perdeu. E aí eu não vou dizer assim, adorei o filme por causa disso, porque o final não é legal. Então, pelo menos pra mim, pessoalmente, é uma questão de gosto, né? Eu não curto muito filme com cunho religioso, mas no final das contas... não está totalmente descontextualizado, né? Afinal, todo exorcismo é uma luta entre Deus e o diabo, né? Então, não está descontextualizado, não tá... Mas, assim, o tom é claramente de proselitismo, né? Sim. E aí, de novo, né? Foi que a gente já falou algumas vezes aqui, quer fazer um filme que seja proselitista? Vontade, né? Mas deixa isso mais claro. Não se vende apenas como um filme de terror só, né? E aí é algo que vem se tentando fazer há algum tempo, não com terror em si, mas com diferentes gêneros. E aí você às vezes vai percebendo. Ou não. Acho que a Glenn Close tá bem no filme, né? Tem até uma cena que eu não esperava de ver a Glenn Close fazendo, e ela tá bem, ela entrega. E aí eu acho que é a partir dali também, né? Eu acho que a partir do momento que tem essa cena da Glenn Close é o ponto de virada para depois tudo esculhambar. Né? Pra mim é ladeira abaixo. Mas como a Ana falou, não é um filme de todo ruim. Eu acho que vai ter gente que vai gostar. Eu tava vendo uma galera ali no YouTube falando, filmão, né, os textos, os títulos super empolgados. Aqui a gente não ficou com essa empolgação toda não. Né? A gente se sentiu até um pouco enganado, para ser bem sincero. Mas então é isso. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, que toda semana tem pelo menos um vídeo novo aqui no canal. Lembrando que a live que a gente ia fazer na sexta-feira ontem, né, do duelo entre Casamento às Cegas, México e Reino Unido, ficou para terça-feira, que aí dá tempo de todo mundo se organizar e acompanhar direitinho. Afinal, terça foi o dia que ganhou na enquete que a gente fez na live. Né? Então, é isso e até a próxima.